Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 21 de outubro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje é o meu penúltimo, eu volto pro Brasil na segunda-feira, né? Eu tô aí, como vocês podem ver, eu peguei uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim. E aqui atrás de mim, vocês podem... não sei se vai dar pra vocês verem. Não, eu tô mal posicionada. Não vai dar pra vocês verem. A Acrópole de Atenas, tá? Melhor mostrar assim. Vocês não vão ver mesmo comigo aqui. Tá? Hoje eu fui lá pela manhã. Majestoso. Muito bonito, muito especial, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa. Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura do nosso texto da lição do dia, que é o texto de número 8, o que é o mundo real. O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito, né? Ele está falando aqui do tempo como é concebido aqui na terceira dimensão, tá bom? Lembrando que para Jesus o tempo é a medida da mudança, tá? Agora ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E, ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós. Muito bem. A lição de hoje é a lição 294. Em 2021, eu estava vendo agora no canal, eu fiz um vídeo chamado O Corpo é uma Coisa Totalmente Neutra, tá? Então, a pedido de uma de vocês, acho que foi da Kátia Dallagnol. Acho que foi a Kátia que me pediu e eu fiz esse vídeo para ela. Eu estava, inclusive, no México. E então tem um vídeo com esse título, tá? E depois, se vocês quiserem, vocês assistam, por favor. É um vídeo de 2021, tá? Então, a lição 294 diz: o meu corpo é uma coisa totalmente neutra. E no dia dessa lição, eu tô aqui com uma gripe, né? Trouxe aí a minha medicação antroposófica, já tô melhor. Enfim, mas
é interessante, né? Que no dia da lição eu esteja me sentindo mal, né? Ontem à noite eu tive febre, hoje eu tive febre, enfim, né? Muitas energias sendo mobilizadas aí no evento do Stargate, então isso é normal, tá bom? Então Jesus diz assim: sou um filho de Deus. Posso ser outra coisa também? Deus criou o mortal, o corruptível. E aí eu vou perguntar: Deus criou algo vulnerável? Que utilidade tem para o amado Filho de Deus algo que tem que morrer? Que utilidade tem para o amado Filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo, e nem lhe é dado ser um travesti do amor. Interessante nessa palavra travesti, né? A sua neutralidade a protege enquanto tiver utilidade. E mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado. Não está doente, velha ou ferida. Simplesmente não tem função, é desnecessária e deixada de lado. Que hoje eu não a veja mais como mais do que isto. Algo que é útil por algum tempo e próprio para servir, para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir, e em seguida ser substituída por um bem maior. Né? Para servir a quem? Para servir aos propósitos do Divino Espírito Santo. Né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui. E por que vai servir aos propósitos do Divino Espírito Santo? Porque eu assim vou decidir. Que eu vou entregar e vou pedir, né? Meu Divino Espírito Santo, eu entrego a ti nas tuas mãos o meu corpo, a minha saúde física, o meu bem-estar físico, e peço que o utilize para os teus propósitos e não para os meus, tá bom? Então, eu tô pedindo que o meu corpo, então, seja um instrumento para os propósitos do Divino Espírito Santo. A oração. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador e nem sem pecado, nem bom nem mal. Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos, né? Uau! E aí? E aí que a gente precisa lembrar, nós precisamos nos lembrar que nossos corpos são projeções holográficas das nossas mentes, né? Então, se o meu corpo é uma projeção da minha mente, então onde é que eu vou quando eu tô doente? Eu vou acertar a minha mente, o meu conteúdo mental, né? Por isso que eu falo para vocês que eu tomo homeopatia, que eu tomo antroposofia. Acabei de tomar meu remédio antroposófico. Por quê? Porque a homeopatia e a antroposofia, que é um tipo de homeopatia, elas trabalham de forma vibracional, então elas corrigem a minha mente, sabe? E foi muito engraçado, porque hoje eu estava me sentindo muito mal e eu trouxe alguns remédios homeopáticos, e ontem eu comecei a tomar um, que é muito bom, mas não funcionou. E aí hoje, na hora que eu estava aqui meditando no quarto do hotel, me foi mostrado que não era aquele que eu tinha que tomar, mas que eu tinha que tomar o outro. Então, quando eu tomei o outro, eu rapidamente me senti melhor, tá? Então, essa medicina mais sutil, ela dá uma informação para os nossos corpos, que é a informação que os nossos corpos estão precisando, ou melhor, que as nossas mentes, né, o nosso campo vibracional, está precisando para corrigir o que está acontecendo com o corpo, né? Então, o seu corpo, ele é uma coisa totalmente neutra. Por quê, Jaque? Por que o meu corpo é uma coisa totalmente neutra? Porque o seu corpo é o seu traje de realidade virtual. Imagina que você agora vai brincar lá no metaverso do seu Zuckerberg. Imagina. Você vai ter que vestir um corpo, né? É a mesma coisa que você fez aqui, né? Mas nós não estamos num vídeo explicativo da lição, né? Nós estamos de fato num vídeo da jornada de cura da criança interior, né? Então,
o que é legal a gente pensar hoje? Ó, o sino da igreja tocando. Deixa eu ver que horas são. 5h10. 5h10 aqui. Então, meus queridos, minhas queridas, quando a gente era criança, especialmente quando a gente chegou lá pela adolescência, né? A gente começou a ficar incomodado com os nossos corpos, né? A gente começou a sofrer bullying, né? Por causa dos nossos corpos, né? Né? Não foi? A gente era gordo demais, a gente era magro demais, a gente era alto demais, a gente era baixo demais, o nosso cabelo era crespo encaracolado, ou o nosso cabelo era liso demais, a gente era feio, tinha um narigão, né? A gente tinha o pé grande ou o pé pequeno, né? A gente era da raça que não servia, né? Né? Não é isso? E esse corpo, ele começou a ser uma fonte de estresse pra gente na nossa infância, não foi? Talvez não tenha sido na sua infância, mas na sua adolescência, com certeza o seu corpo começou a ser fonte de estresse pra você, né? E é muito engraçado, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas que se preocupam muito em fazer transformações estéticas e tentar consertar as coisas pelo lado de fora, né? Cirurgias plásticas, colocar prótese aqui, prótese ali, fazer lipoaspiração. Mas o meu corpo, ele tá falando do meu conteúdo mental. Tudo que tá acontecendo no meu corpo tá falando do meu conteúdo mental. Por que eu tô gripada hoje? Por que eu tô com esse negócio hoje? Porque eu tô assoberbada de informações. Eu tô num nível de confusão, né? Esse é das causas psicossomáticas de uma gripe, de um resfriado, né? Tô com muita dor de garganta. Por quê? Porque provavelmente está se dissolvendo aí algum bloqueio no meu chakra da garganta. Acessei aí alguma coisa, talvez no nível da minha criatividade, né? Não é mesmo? Então, como é que é isso? Como é que é eu olhar para o meu corpo da minha infância? Como é que é eu ir lá na minha criança interior e por mais feia que a minha criança interior tenha sido, por mais desajeitada que a minha criança interior tenha sido, ou o meu adolescente interior, minha adolescente interior, né? A gente passa pela adolescência, a gente passa por uma fase que a gente fica muito esquisito mesmo, né? Porque nós não somos nem adultos, mas também não somos mais crianças, e os hormônios estão ali em ebulição, e aí a gente começa a ter espinha no rosto, os meninos começam a ter barba, né? As meninas começam a ter os períodos menstruais. E aí? Como é que é isso? Quais são os seus traumas de infância ou de adolescência com relação ao seu corpo? O que você cresceu acreditando que tinha de errado com o seu corpo? Me conte. Me conte não. Faça uma lista. Entregue essa lista para o Divino Espírito Santo. Peça para ele te ajudar a poder se olhar através dos olhos do amor. Peça a ele para te ajudar a você se olhar com amor e compaixão. Ah, não, Jaque, mas eu tô muito feia, eu tô muito velha, eu sou horrorosa. Não tem problema. Se olhe com amor e compaixão e você vai ficar linda, né? E aí Jesus fala do tempo, né? Jesus fala do tempo, né? Aqui no texto que é o mundo real, né? O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito, né? E quais são os grandes mestres yogis que não envelhecem, que permanecem eternamente jovens? São aqueles que estão em conexão com o eterno todo o tempo. Porque se eu não me conecto com as leis do tempo, do mundo, do sistema de pensamento do ego, e me mantenho conectado
com as leis atemporais e intemporais do espírito, então não tem tempo passando para mim. Não tem tempo passando para mim. Certo? E a gente já falou aqui que o tempo é relativo, né? A gente já falou aqui que o tempo é relativo, né? Tem, inclusive, quando você vai estudar a Física 4 na faculdade, você tem o paradoxo dos gêmeos. Então, você pega um gêmeo, deixa no planeta Terra, e pega o outro gêmeo e bota ele numa nave espacial que se move próxima, com uma velocidade próxima à velocidade da luz. O que acontece? Passam-se 10 anos aqui no planeta Terra. Quando o gêmeo que viajou à velocidade da luz, próximo à velocidade da luz, volta, ele está mais jovem do que o gêmeo que ficou. Ah, não, já que você está brincando. Não, a gente estuda isso na faculdade. Tá? Então o tempo, já falei isso para vocês aqui, o tempo é uma programação que está instalada na sua mente. E faz parte do sistema de pensamento do ego. Por quê? Porque nós precisamos do tempo, da percepção do tempo como o temos, né? Para podermos estar aqui nessa terceira dimensão. Essa percepção do tempo, ela é inerente à terceira dimensão. E aí ele diz assim: o Espírito Santo não tem necessidade do tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Isto é, saí da consciência de terceira dimensão, me elevei, estou unida a meu Pai, ao meu Criador, não preciso mais de tempo, tá? Então, a sua tarefa hoje, meu querido, minha querida, é voltar lá na sua criança interior. Hoje eu vou pedir para você escrever uma cartinha para ela, tá? E dizer para ela que não tinha nada de errado com você, nada de errado com você. Então eu me lembro, vou contar para vocês de mim, né? Quando eu tinha 8 anos e meio, que eu estava na segunda série, né, do primeiro grau, eu me lembro que tinha um garoto que ele implicava comigo e ele me chamava de ursa do cabelo duro, né? Porque eu tinha o cabelo, eu tenho o cabelo encaracolado, né? Isso aqui é progressivo, já contei pra vocês, né? O cabelo encaracolado, né? Na verdade não é nem encaracolado o meu cabelo, se ele fosse encaracolado eu até lidaria bem com ele, mas é aquele cabelo armado, sabe? E eu me lembro que aquilo me feria tanto, sabe? E ele me apontava no colégio e ele falava: olha, lá vai a ursa do cabelo duro. Como isso me feria, né? Como isso feriu a minha criança interior. Depois eu entrei na adolescência e eu me sentia a adolescente mais feia do universo. Não tô brincando com vocês, não, né? E aí, na adolescência, a gente começa a lidar com outros tipos de implicâncias mais violentas, né? Mais violentos, né? Lembram que eu contei pra vocês que a coleguinha falou que eu era a magrela horrorosa? Nossa, aquilo marcou a fogo, né? Ah, ainda tá marcado? Não, já foi curado, mas eu conto pra vocês porque eu acho que é legal trazer as minhas experiências pra vocês. Então eu quero que você hoje vá lá na sua criança interior, tá? Você pode fazer uma mistura, você pode dizer também, fazer uma lista de tudo aquilo que você não gosta no seu corpo hoje, tá? E não sei, pode ter acontecido alguma coisa na sua vida, você pode ter passado por uma fase que você engordou muito. Eu, por volta lá dos meus 25, 27 anos, eu tive muita acne no meu rosto, né? E enfim, tantas coisas podem ter acontecido com você. Vai lá, console essas partes suas, console a sua criança interior, console a sua adolescente interior, console a sua jovem adulta interior ou seu jovem adulto interior. Não estou aqui dizendo de forma nenhuma que nós devemos ser relaxados, que nós devamos ser relaxados com os nossos corpos. Não. Eu acho que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos corpos. Eu acho que a gente tem que andar bonito, as mulheres têm que se maquiar, fazer as unhas, enfim,
Eu sou a favor de tudo isso. Ir ao salão de beleza, se cuidar. Mas a gente não pode se esquecer disso que Jesus fala. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho, e aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador e nem sem pecado, nem bom nem mal. Então, essa vestimenta corporal, que um dia ela será abandonada, ela veio com algumas características. E essas características, elas foram escolhidas por você antes de você nascer. Então, você escolheu a sua altura, o seu tom de pele, você escolheu o país que você ia nascer, a sua raça. E tudo isso foi escolhido para que você pudesse ter as experiências que karmicamente correspondiam tanto ao seu plano de vida, quanto àquilo que você tinha que resgatar em termos kármicos, né? Na verdade, uma coisa só, mas só falando dessa forma separada para ficar mais claro para vocês, né? Então, você escolheu tudo, né? Então, talvez hoje você olhe para uma moça que é loura, que tem olhos verdes, e você acha ela linda e fale, puxa, por que eu não sou loura? Por que eu não tenho olhos verdes? Porque o meu tipo físico, ele foi escolhido a dedo para eu desempenhar as funções que eu precisava desempenhar nessa vida, tá? Quando você vai lá brincar no metaverso, né? Você vai escolher um avatar, não vai? Você vai escolher um avatar, né? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, o que nós não podemos fazer é confundir um avatar de jogo, uma projeção holográfica muito real, né? Que tem uma interação com essa Matrix aqui de uma forma muito sofisticada, tem uma interação muito sofisticada, né? Eu tô aqui, eu tô sentindo cheiros, né? Eu tô sentindo o gosto da água, eu tô sentindo o vento, eu tô me ouvindo falar, eu tô falando, eu tô me vendo na tela do celular, né? Então, esse avatar de jogo, esse corpo aqui, ele me permite interagir através dos meus 5 sentidos com essa Matrix, tá? Mas eu não sou um corpo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E é isso que a gente precisa se lembrar, né? E os grandes mestres, eles estão aí para nos provar que é possível que nós tenhamos domínio sobre os nossos corpos de uma forma que para nós parece ser miraculosa, milagrosa. Então, o seu mestre Baba, de lá da Índia, ele não envelhece. Por quê? Porque ele já está se manifestando no corpo de luz dele, ele não envelhece mais. Ele aparenta a vida inteira ter 25 anos. Para quem leu a autobiografia de um yogi, sabe do que eu estou falando, né? Jesus chega para Lázaro e ressuscita Lázaro, né? E eu falei para vocês aí na live um negócio errado, que eu falei para vocês que Jesus falava para o Lázaro, levanta-te e anda. Não, ele não fala isso para Lázaro, ele fala isso para o paralítico. Para Lázaro ele fala, Lázaro, sai para fora, vem e sai para fora, alguma coisa assim, tá? Ele tem uma maestria sobre o corpo do outro e ele tem uma maestria sobre o corpo dele que é totalmente diferente das nossas habilidades aqui. Por quê? Porque não está identificado. Porque sabe que é algo muito além, muito além, muito além, muito além. Se você não assistiu a live, a verdadeira mensagem da crucificação que nós fizemos na Páscoa e o verdadeiro significado da ressurreição, assista. Nessas 2 lives, nós falamos muito sobre essa questão do corpo, né? E a gente sabe, né, gente? A gente brasileiro, a gente vive num país que, graças a Deus, a gente é muito aberto, né? Então, não sei vocês, mas eu já fiz cirurgia espiritual na minha vida. Eu sei de pessoas que ficaram boas de doenças terminais fazendo cirurgia espiritual. Eu sei. Eu fiz cirurgia espiritual uns 10 anos atrás, lá no centro Tupiara, no Lins, no Rio de Janeiro. Tô falando lá porque eu tô longe, né?
né? Eu fiz uma cirurgia espiritual no meu tornozelo, né? E eu acho que foi inclusive nesse tornozelo direito que eu machuquei em agosto. E eu senti uma melhora grande, né? E eu conheço pessoas que se curaram de cânceres fazendo cirurgia espiritual. Então, o que é o corpo? O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Então, se o meu corpo é algo que obedece ao meu conteúdo mental, como esse corpo pode ser pecador ou ser sem pecado, né? E como você hoje, dotado desse conhecimento que eu tô te lembrando agora, né? Porque a gente só tá se lembrando. Como é que você pode ir lá e conversar com a sua criança interior? E falar para ela, você é linda, você sempre foi linda ou lindo, em todos os momentos da sua vida você sempre foi lindo ou linda, e se ninguém via a sua beleza porque a pessoa tinha problema na vista. Como é que você pode fazer isso? Faça isso. Faça uma lista de todas as coisas horrorosas que você ouviu sobre o seu corpo. Eu ouvi muitas. Eu tô falando aqui com vocês e estão me vindo algumas na cabeça que eu nem lembrava. Talvez você tenha ouvido dos seus colegas implicantes, dos seus irmãos, dos seus pais, né? E aí? O seu cabelo, os seus olhos, a sua altura, a sua cor de pele, a sua raça. Como isso ficou encravado em você como algo que era não bom o suficiente, que era limitado, que era errado, né? Não é? E aí? Vá lá, console a sua criança interior e fale para ela que esse corpo abençoado por Deus e bonito por natureza foi o corpo que você escolheu para vir brincar aqui e saltitar no holograma, no metaverso, tá? E que é preciso amá-lo, aceitá-lo, né? Por que a gente tem que fazer uma cirurgia no nariz? Por que a gente não pode primeiramente se gostar do jeito que a gente é? Né? O professor Pitangui, segundo dizem, né? Eu tenho inclusive uma amiga da Seitonoye que estudou com ele, ela é cirurgiã plástica. Dizem, né, que ele, antes de fazer cirurgia nas pessoas, especialmente nas mulheres, ele insistia que elas fossem fazer psicoterapia antes. De repente, aquele traço em você que você acha horrível, tem alguém que acha lindo, né? Tem pessoas que têm sardas pelo rosto que acham horríveis, que acham que aquilo é uma falha. E a gente que não tem, de repente, olha e acha lindo, né? O seu corpo é a expressão da sua mente. O meu corpo hoje, com essa gripe, essa coisa aí que eu tô sentindo, que eu não sei o que é ainda, é a expressão do meu conteúdo mental, tá? E é uma coisa totalmente neutra, tá bom? Bom, vou ler o texto da Marianne Williamson do dia 294 e ela diz assim, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, e ela diz assim, eu abençoo a abundância dos outros para aumentar a minha própria abundância. O mundo do ego é limitado, mas o mundo de Deus não. No plano material, há apenas alguns pedaços de torta, mas no plano espiritual, há um número infinito de pedaços de torta. Se eu pegar o meu pedaço, isso não significa que haverá menos pedaços para os outros. E se os outros pegarem os pedaços deles, isso não significa que haverá menos para mim. Estamos falando do quê? Do princípio da escassez, que é inerente ao sistema de programação do ego. E esse texto aqui, ele faz a correção nas nossas mentes. Vivemos num universo de abundância infinita. Só precisamos pedir. Pede e receberá. Bata e a porta se abrirá. Tá bom? Há o suficiente para todos. Há espaço suficiente para que todos sejam bonitos. Há espaço suficiente para que todos sejam bem-sucedidos. Há espaço suficiente para que todos sejam amados. Eu generosamente desejo para os outros o que eu mais desejo para mim mesmo,
Porque aquilo que eu abençoo nas vidas dos outros, eu permitirei que venha para a minha própria vida. Né? Então, se você ainda não assistiu as 2 lives, o princípio da escassez, primeira parte, segunda parte, o princípio da escassez nos relacionamentos, então, por favor, assista. E eu peço a você que, se estiver assistindo as minhas lives, as minhas aulas ao vivo, faça um Pix para mim, no valor mínimo de R$8 para cada uma delas, tá bom? É o valor de cada uma delas. E aí a oração. Eu não vou de forma ciumenta constranger o meu coração no dia de hoje, buscando tirar dos outros aquilo que eu gostaria de ter para mim mesmo, porque apenas aquilo que eu dou, que eu passo adiante, eu mantenho, e aquilo que eu busco guardar como somente meu, eu perderei. Essa reversão da lei material é a verdade no universo espiritual. Então, como a gente já aprendeu, no mundo do espírito tudo é ao contrário, né? Com relação ao que acontece aqui no plano físico, no plano material, né? Então eu me lembro, a minha professora falava isso, ela falava assim: quando eu dou, eu me lembro de que eu tenho. Então, quando eu dou, eu me lembro de que eu tenho. Quando eu dou, eu tenho a consciência de que eu sou rica, próspera, abundante, maravilhosa, filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, né? E aí eu dou, eu faço um exercício de dar, né? E tem alguma coisa aí na sua vida que você pode dar, que pode te ajudar a se desconectar da mentalidade de escassez. O que pode ser isso? Dê alguma coisa hoje para alguém, sabendo que vai vir mais para você. Dê sem pedir nada em troca, dê sem esperar nada em troca. Dê sem achar que aquela pessoa vai ficar na obrigação de te retornar de alguma maneira. Dê, abençoe, dê um elogio, dê um bom dia, dê uma peça de roupa que você não usa mais, né? Dê. Quando você der, você vai se lembrar de que você tem. Dê os R$8 para a live que você assistiu e não viu, e não deu. Dê. Confiando que isso vai retornar para você multiplicado. Confie no universo. E fale assim: meu Deus, meu divino Espírito Santo, hoje eu estou aberta a receber todas as bênçãos do universo. Universo, o que mais é possível? Universo, muito obrigada. Me traga mais, né? Então é assim que a lei do espírito ela vai funcionar. E foi isso que o nosso mestre Jesus Cristo tentou ensinar pra gente quando ele esteve aqui entre nós. E ele nos lembrava que nossos corpos são coisas completamente neutras. Então isso tem tudo a ver com a questão da escassez. Por quê? Porque se isso aqui tudo é virtual, como eu estou falando para vocês, então eu posso chamar as coisas e elas vão ser criadas na minha vida do nada. Concordam? Se isso aqui é virtual, então vamos criar. Vamos criar amigos, vamos criar dinheiro, vamos criar abundância nas nossas vidas, vamos criar. E só tem um jeito para a gente criar. Só tem um jeito. É quando nós nos abrimos para receber. Para nós nos abrirmos para receber, nós temos que nos sentir dignos e merecedores. Para nós nos sentirmos dignos e merecedores, nós temos que abandonar a crença no pecado. É uma crença do ego. A crença na separação. Temos que pedir pela expiação. Então pedimos hoje que o Divino Espírito Santo venha e corrija as nossas mentes, nos lembrando que ainda estamos unidos ao nosso Pai, que nunca deixamos de estar. Que se somos os filhos do dono do mundo, como podemos ter uma vida que não seja de abundância? Enquanto estivermos aqui, utilizando esse corpo para os propósitos do Espírito Santo aqui nessa terra. Tá bom, meus amores? Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam hoje, tá? Talvez você tenha sofrido ofensas ou maus tratos também quando você era pequeno por ser pobre, né?
E isso tem tudo a ver também com o corpo, né? Porque você não tinha muitos recursos. Eu sofri, porque era pobre, né? E isso acontece também. Então reflita sobre essas questões hoje e leve um alento verdadeiro para sua criança interior, tá bom, meus amores? Então, era essa minha mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.